UNAMA, Educação para o Desenvolvimento da Amazônia. No Entrevistas Série Saúde, o convidado é o médico e professor da Universidade Federal do Pará, Murilo Lobato. O assunto, as chamadas doenças do inverno amazônico. São doenças que realmente elas têm um padrão de acometimento bem sazonal. E essa época de inverno, muita chuva, o nosso clima normalmente é muito quente, úmido, e quando chega essa estação de inverno, algumas doenças são muito mais frequentes. E essas doenças, sem dúvida, elas acometem muito crianças, muito idosos. Essa época do ano é uma correria em pronto-socorro, os hospitais ficam lotados, os otorrinos, os pediatras são bem sobrecarregados nessa época do ano. Só para relembrar, doutor Murilo, quais são mesmo essas doenças? Durante o inverno, climas que ficam mais úmidos e um clima com temperatura mais elevada favorece o crescimento de alguns micro-organismos, tipo vírus, bactérias. Essas doenças são muito comuns nessa época. Principalmente gripes e resfriados, são as doenças mais comuns e muitas vezes a criança ou o idoso ou o próprio paciente de uma idade, outra idade, eles começam com essas doenças e acabam evoluindo para outras doenças. Então, essa época do ano realmente a gente tem um volume maior de pacientes com queixas virais, com queixas de gripe e é realmente uma época importante para a gente. E há uma forma ou formas para se prevenir essas doenças? Não diria prevenção, Douglas. O que também favorece o acometimento dessas doenças nessa época? Não só o inverno, mas o inverno faz com que as pessoas também fiquem mais enclausuradas, fiquem mais em contato uma com as outras, porque as pessoas tendem a ficar dentro de casa, dentro de ambientes fechados para se proteger de chuva. Então, esses vírus eles conseguem se multiplicar muito mais rápido, porque as pessoas também estão mais em contato. Eu não diria que existe uma prevenção, isso não. Talvez em algumas crianças que ficam repetindo esses quadros, a gente possa fazer alguma medicação para tentar melhorar a resistência dessas crianças. Mas isso são casos isolados, isso nós não fazemos para todos os pacientes. Só aqueles pacientes que estão repetindo essas infecções de repetição e isso pode se agravar em algum dado momento, então a gente trabalha dessa forma, melhorando a resistência. Mas isso não é para todo mundo. Qual deve ser o comportamento dos pais assim que notarem esses primeiros sintomas dessas doenças? Essa é uma excelente pergunta. O que eu queria passar? Medicina não é matemática, mas vou tentar passar para que as pessoas entendam como é que esses quadros normalmente evoluem. Na grande maioria das vezes, as pessoas começam com um quadro de febre, de tosse, de secreção. Muitas crianças ou muitas pessoas têm quadro de rinite alérgica, que é comum na nossa região. Muitas crianças têm asma. Então, essas crianças têm um quadro um pouco mais intenso, mas principalmente febre, diarreia, em alguns casos, perda de apetite. E esse quadro, normalmente, ele é autolimitado. Diria que 90% dos quadros são autolimitados durando até uma semana. Mas é que eu falei, medicina não é matemática. O que eu queria passar? Para os pais ou para os responsáveis, principalmente de crianças. No começo, não precisa de pânico, não precisa de desespero. Controlar a febre, ver como esse quadro vai evoluir. Se a criança for piorando dia após dia, esse é o momento de ir no médico. E essa ideia de tratar essas doenças em casas, inclusive às vezes com antibióticos, exagerando, isso é perigoso. Com certeza, Douglas. Essa é uma grande preocupação de toda a área médica, uma grande preocupação da Anvisa, inclusive, porque no Brasil, culturalmente, as pessoas se automedicam muito, principalmente em relação a antibióticos. Isso, para quem acompanha a evolução de resistência bacteriana a antibióticos no nosso país, ela vem crescendo assustadoramente. Talvez por isso a Anvisa tenha baixado uma nova regra, onde você não consegue mais comprar antibiótico na farmácia se não for realmente com uma receita médica. Então isso é muito preocupante. Nós não precisamos ser o extremo. Na Europa, por exemplo, só se usa antibiótico numa situação que o paciente já está num estado um pouco mais avançado. Não precisamos ser nem 8 nem 80. Eu acho que a gente tem que ter bom senso, isso eu passo muito para os meus alunos, quando realmente entrar com uma droga mais forte e quando a gente ainda não precisa fazer isso. E há também o caso, até porque os medicamentos são cada vez mais caros, de pessoas que acabam tendo que usar medicamentos caseiros, por exemplo, a cabacinha. Isso também tem que ter cuidado. Na faculdade, na UFPA, nós temos o departamento de farmácia, eles fazem muitas pesquisas em relação
como é que eu posso falar, as raízes que nós temos na Amazônia, que realmente algumas têm efeito terapêutico, mas ainda muitas não se sabe a dose ideal, como usar. Vou te dar um exemplo mais prático que a gente usa aqui na nossa região, principalmente na minha área de otorrino, que é a cabacinha, que chamava assim no sul e sudeste de buchinha do norte. O princípio ativo da cabacinha chama-se capsaicina, que é o mesmo princípio ativo da pimenta. Então, existem pesquisas para tentar se definir qual é a dose ideal para ser usada. Ela tem um efeito? Tem. Mas eu já peguei muito paciente no meu dia a dia em consultório que usa a cabacinha com uma certa frequência, que acaba destruindo muita estrutura dentro do nariz, perfurando o nariz, destruindo funcionalmente o nariz. Então, isso é cultural, como você falou, as pessoas usam com rotina até na nossa cidade, até porque a gente tem uma cidade aí onde tem essa cultura amazônica de se usar ervas. Temos que ter cuidado. Muitas têm seu significado clínico importante, mas merece estudo ainda para se chegar ainda às farmácias. Então quer dizer que o chamado inverno amazônico é sinal de trabalho redobrado para otorrinos, alergistas, clínicos e também os pediatras. Com certeza, Douglas. É uma época que nós ficamos mais sobrecarregados, assim dizendo. O inverno é uma época para o otorrino, para o pediatra, para o alergista, para o clínico. É uma época bem mais puxada. Belém não tem muita sazonalidade, apesar de a gente estar falando doenças do inverno. Eu me lembro uma certa vez, já que o Cousteau falou que aqui tinha 2 estações, uma que chovia uma vez por dia, outra que chovia o dia inteiro. Então, nós temos, na verdade, essas doenças, elas acometem a população de uma maneira geral o ano todo. Essa época ela é mais comum, realmente por causa da intensidade maior das chuvas, mas é uma época mais puxada para todos os médicos, sim. E saindo das crianças para o outro extremo, com os idosos, quais são também as preocupações e a atenção especial que as famílias devem ter com esses idosos? Por que os extremos, Douglas? A criança ela está desenvolvendo a imunidade. O adulto ele está perdendo a imunidade. E o idoso, no caso, além de estar perdendo a imunidade, o corpo ele já não está conseguindo reagir como normalmente nós reagimos. Então, o idoso, a preocupação maior, porque esses quadros geralmente evoluem rápido para um outro tipo de situação, pulmonar, pneumonia, broncopneumonia, e essas situações no idoso, muitas vezes, são muito arriscadas. Então, no idoso, excepcionalmente, nós temos que ficar um pouco mais de olho, tratar um pouco, ficar um pouco mais em cima, orientar a família de que forma aquele quadro pode evoluir, em que momento eles devem nos procurar com antecedência. Então, o idoso, a gente precisa de uma atenção um pouco mais especial, sem dúvida. E entre as crianças e os idosos estão os chamados adultos, nós, que também temos que ter muita preocupação com essas doenças, viroses nessa época. Com certeza, todo mundo. Batemos aqui muito em criança, idoso, porque são os extremos, como eu já expliquei há pouco, mas todo mundo está sujeito. Eu tenho atendido o dobro normalmente do que eu atendo de paciente, e muitos adultos com imunidade normal, mas que também está sujeito a ter esses quadros virais. É uma época que o vírus ele não tem muita predileção, todo mundo está sujeito realmente. E para encerrar, doutor Murilo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da especialização, da residência médica na área de otorrinolaringologia. Como é que está esse programa aqui no Pará? A residência médica, ela começou em Belém em 2006. Foi uma conquista muito importante, eu diria, da UFPA, porque formar otorrinos, não se forma otorrinos aqui perto. Nós tínhamos que sair para o sul, sudeste do país para formar otorrinos. Então foi uma conquista importante. Nós temos um espaço muito grande dentro do Hospital Betina. Nós temos uma equipe de professores muito bem qualificadas, que se formaram fora do país, outros fizeram residência, pós-graduação em instituições muito renomadas. Então, realmente, a qualificação do serviço tem crescido muito. Nós sofremos anualmente uma vistoria, da nossa Sociedade Brasileira de Otorrino, e anualmente a nossa graduação vem melhorando. Nós já estamos na frente de muitos serviços localizados sul, sudeste. Então, nós realmente vemos crescendo muito, muito. É um serviço realmente que se incorporou aí, tomou um corpo muito grande em 4 anos, e isso é muito bom para a região, porque nós estamos formando médicos e nós somos 52 ou 55 otorrinos no estado inteiro para uma população. Então, realmente é muito carente a nossa especialidade. Então, isso é importante para a região. Dr. Murilo Lobato, obrigado pelas informações e pela entrevista aqui na TV UNAMA.
Muito obrigado, é satisfação que a gente vem aqui, passar um pouquinho do que a gente, nosso dia a dia, para que as pessoas possam entender um pouquinho mais das nossas atividades. Muito obrigado. UNAMA, Educação para o Desenvolvimento da Amazônia.